Iniciar então, pessoal, capítulo 1, 2 e 3. Olha só, nós terminamos o livro de 1 Samuel com a morte do Saul, né? Ele se joga na espada dele, morre e tudo mais. O Davi estava onde? Ele veio da guerra contra os amalequitas. Lembra que os amalequitas tinham pegado as mulheres dele? Então ele foi lá e recupera tudo. Ele volta da guerra, a cidade dele está completamente destruída, irmãos. Então, o que acontece? Depois de 3 dias que ele já está lá, provavelmente tentando reconstruir a cidade, chega um amalequita, irmãos. Esse homem, a Bíblia diz que ele chega com a roupa toda rasgada, todo sujo, e ele se inclina perante o Davi, né? E aí o Davi pergunta para ele: de onde é que você vem? Ele disse assim: olha, eu fugi da batalha, tá bom? Todo mundo morreu, muitas pessoas morreram, assim como Saul e Jonatas. E os seus filhos todos foram mortos. E aí, irmãos, o que vai acontecer aqui? O Davi vai perguntar para ele como é que foi essa história, irmãos. Ele, sabe o que ele diz? Ele diz assim: olha, eu peguei uma espada. Não, primeiro ele diz assim: olha, eu tô com a coroa dele e o bracelete. Então ele estava querendo provar para o Davi que ele realmente, o que ele ia falar ia ser verdade, que ele estava com uma prova na mão, irmãos. E ele diz assim: olha, eu sei que o Saul era o seu inimigo, então eu fiz o seguinte: eu peguei uma espada e arremessei sobre ele e eu o matei, né? E aí, olha só. Aí eu peguei a coroa dele, peguei o bracelete e trouxe para você. Irmão, essa história é verdade? Não, irmãos. Como foi que o Saul morreu? Ele foi morto por alguém? Não, ele mesmo se matou, se jogou em cima da sua espada. Só que esse amalequita que estava querendo tirar vantagem dessa história aqui, dizendo que tinha matado Davi. Por quê? O que ele pensou? O lógico, né? Saul era o inimigo de Davi, então Davi ia ficar muito feliz com aquele que matasse o Saul. Com certeza ia dar joias, ia dar presente, ia honrar. Só que ele não contava que Davi era um homem diferenciado, irmãos. Davi, ao invés de ficar feliz, o que Davi faz? Ele fica muito triste. A Bíblia diz, irmãos, o seguinte: que ele jejua, irmãos, até a tarde. Ele rasga as vestes dele, ele pranteia por causa de Saul e de Jonatas, tá bom? O que aqui, olha só. E aí, o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai fazer uma lamentação por causa da morte do Saul e do Jonatas. Irmãos, nessa lamentação, o que ele vai fazer aqui? Ele vai ficar muito triste, né? Ele vai lamentar realmente. Por quê? Porque ele tinha muito amor e respeito por Saul e por Jonatas. Essa lamentação que Davi vai fazer vai ser conhecida como a lamentação do arco. Arco porque estava se referindo a quem? A Jonatas, que era o melhor amigo dele, irmãos. E aqui, olha só, ele vai lembrar que eles eram ungidos do Senhor. E aí ele vai sofrer bastante por causa dessa morte aqui, tá bom? Depois dessa morte, o que vai acontecer, irmãos? Vem o povo, Deus, ele consulta ao Senhor, na verdade, Davi, ele vai consultar ao Senhor. Davi não fazia nada sem consultar ao Senhor, então ele, como homem de Deus, vai consultar ao Senhor, que é isso que nós devemos fazer quando queremos tomar uma atitude, consulta ao Senhor, principalmente quando a gente não sabe o que fazer, irmãos. E o Davi, em meio a toda a dor, ele vai consultar ao Senhor e Deus manda que ele vá até a cidade de Hebrom. Aonde ficava a cidade de Hebrom? Em Judá, irmãos. Quando ele chega lá, o que vai acontecer? Os homens de Judá vai ungir Davi rei. Então aqui agora Davi, ele vai receber a segunda unção. Lembra da primeira unção? A primeira unção ele recebeu lá do profeta Samuel, quando ele ainda era um menininho, vocês lembram? Tinha por volta de 13, 14 anos, ele recebeu a unção, tá? A unção de profeta. Agora ele vai receber a unção de rei, tá bom? Essa unção vai significar a unção de união, de unificação. A primeira unção foi a unção da força, da coragem, né? Que ele precisava para lutar. Agora ele vai receber a unção da unidade, que ele precisa para estabelecer o seu reino, irmãos. E aí ele vai receber essa unção. Então ele se torna rei
de Israel? Não propriamente dito. Foi o povo de Judá que ungiu ele rei. Sabe por quê? Porque vai ter um homem que se chama Abner. Quem era Abner? Era o líder, o chefe do exército de Saul, irmãos. O que vai acontecer com Abner? Ele vai pegar o filho de Saul, que se chama Isbosete, e vai anunciar ele como rei de Israel. Então, todo Israel vai seguir o Isbosete, e somente a tribo de Judá vai servir a Davi. Então, toda a tribo de Judá serve Isbosete, somente a tribo o resto de Israel vai servir Isbosete e somente a tribo de Judá vai servir a Davi.